Fala, buscadores de conhecimento, embaixador Rodrigo aqui na área, em mais um episódio do Bora Aprender? Bom, buscadores, um dos piores momentos para um estudante não é só você fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, enfim, esse não é um dos piores momentos, você entrar até que é algo relativamente tranquilo. O problema é para você concluir, que você tem que fazer o famoso TCC, monografia, enfim, como você chama. Esse momento realmente é muito complicado. E quando eu comecei minha vida acadêmica já numa faculdade, eu já tinha esse medo também. Não pelo conteúdo em si, porque eu sei que quando a gente entra na faculdade, a gente vai estudar, vai aprender, pelo menos essa era a minha visão de que eu ia entrar na faculdade e entender o que estava sendo dado ali nos conteúdos. Mas o maior medo do TCC não era só a questão de produzir ele, o assunto que eu ia abordar, mas principalmente a formatação, porque tem sim algumas exigências que a gente tem que cumprir para fazer a entrega desse documento tão temido, não é verdade? Bom, e nesse vídeo eu quero começar uma série de vídeos onde eu vou te ajudar a formatar o documento do teu TCC. Isso mesmo que você ouviu, você vai ter uma ajudinha muito boa para que você possa entender como que você configura esse tão temido documento. Pelo menos esse não vai ser o teu maior medo. Bom, pelo menos para mim, iria ajudar muito se eu tivesse tido algumas aulinhas dessa, não é verdade? Mas enfim, faz parte dos nossos apoios que a gente passa e hoje eu estou aqui, como eu já passei por isso algumas vezes, eu estou aqui para lhe auxiliar nesse quesito. Então fica ligado em algumas informações que eu vou te passar, ok? Bom, para você montar um TCC, você vai ter que conhecer as regras da BNT e eu vou te mostrar aonde encontrar essas regras da BNT, combinado? Segundo passo, além de saber quais são essas regras, e detalhe que essas regras, elas não são permanentes, ou seja, elas não são perpétuas, elas não vão ser a mesma regra para sempre, elas podem sofrer alterações, então é bem importante que você saiba onde está a fonte, de onde buscar essas informações, para que no momento em que você precise produzir o teu TCC, você pegue as regras atualizadas. Além disso, além de você saber as regras atualizadas, você precisa saber como configurar isso no teu TCC, não é verdade? E o meu objetivo nesses vídeos é esse, é te ajudar a configurar. E eu não vou fazer um TCC inteiro, literalmente do zero, ok? Eu vou utilizar aqui textos aleatórios que a gente vai gerar no Word automaticamente e eu vou te mostrar como que você faz passo a passo de cada conteúdo, como você configura as letras, a fonte de título, de texto, enfim, a gente vai entrar em vários detalhes. Só um detalhezinho bem importante, sabe aquela numeração do TCC? Que você acha que é uma coisa bem simples, você vai lá e adiciona uma numeração e está tudo certo? Ela não é tão simples assim, tá? A gente vai ter que aprender a lidar, por exemplo, com seções. É algo bem simples, mas é algo que você precisa saber para você configurar até mesmo a numeração de páginas do teu TCC. Alguns tópicos que a gente vai abordar nesses vídeos é, por exemplo, como você configurar a capa, como você configurar a folha de rosto, a folha de aprovação, sumário, lista de imagens, lista de tabela, lista de gráfico, por exemplo. Tudo isso que você for incluir no teu trabalho, a gente vai aprender como configurar a numeração das páginas, estilos e principalmente você vai aprender a configurar o próprio Word para que a gente consiga criar o nosso TCC já na adequação, digamos assim, correta do Word para essa produção. Meu Deus, é muita coisa, né? É verdade, é bastante coisa, mas vamos lá, a gente vai fazer uma série de vídeos, você vai acompanhando item a item para que você possa já ir se familiarizando com o assunto, combinado? Curtiu? Gostou do tema? Ficou interessado? Então fica comigo até o final do vídeo e bora começar a nossa jornada. Então, buscadores, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é o que contemplam um TCC. Então, os itens que você precisa adicionar em um TCC. Tem algumas coisas que são obrigatórias, outras não são obrigatórias. A gente vai ver isso aí agora, tá? Mas lembrando que na sua faculdade, eles vão falar para você o que eles querem que você faça dentro do teu TCC, aquilo que você deve incluir no seu TCC. Mas tem alguns itens obrigatórios e eu vou mostrar isso aí já para você agora, tá certo? Bom, para chegar aqui, eu digitei normas.abnt.org/formatação-TCC. Você vai cair direto nesse link aqui, ó. Então, formatação de TCC e monografia, ok? E aí aqui vai falar a respeito do que é necessário para um TCC. Eu vou descer aqui direto para alguns elementos, ó. O texto acadêmico é estruturado da seguinte forma. Então, a gente tem os elementos pré-textuais, por exemplo, capa, folha de rosto,
o verso da folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract. Tudo isso aqui faz parte do pré-textuais, ou seja, isso aqui ainda não é o teu trabalho em si, é até que chega o sumário, por exemplo. Nos elementos textuais, aí a gente já está falando do teu trabalho mesmo, tá? A gente tem aqui a introdução, dentro da introdução a gente tem mais alguns itens aqui, no desenvolvimento a gente tem outros itens, na conclusão a gente tem mais outros itens, tá certo? E os elementos pós-textuais, como por exemplo as referências bibliográficas, os apêndices e os anexos. Tudo isso aqui é o que contempla o TCC. Tudo que você está vendo em vermelho são os itens obrigatórios que precisam ter em todo o TCC, ok? Isso é obrigatório. Mas, por exemplo, lista de figuras, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, isso não são coisas obrigatórias. Mas, por exemplo, se você está fazendo um TCC com coisas muito técnicas, vou te dar um exemplo do meu, por exemplo, que era na área de desenvolvimento de sistemas, a gente tinha muita coisa técnica. Então, a gente precisava fazer uma conceituação, a gente precisava falar o que significava cada termo que se encontrava ali no trabalho para que as pessoas, mesmo leigas, pudessem entender, tá? Então, isso aqui são os elementos que você precisa colocar no seu trabalho e lembrando que a sua faculdade vai exigir para você coisas que estão aqui dentro desse texto e coisas que, de repente, você não precisa colocar. Por exemplo, a dedicatória não é algo obrigatório, mas você pode fazer. Os agradecimentos, por exemplo, também você pode fazer. Vai muito do que a sua faculdade vai, de fato, pedir para você. Além dessa formatação aqui, dessa estrutura que o seu TCC deve ter, a gente tem aqui um outro link que é o normasabnt.org/formatação-ABNT. Então, aqui a gente vai ver a formatação nas regras da ABNT. E aí a gente vai ver aqui, ó, a capa, parágrafo, sumário, citação, referências, tudo isso como eles devem ser configurados. A gente descendo um pouco mais aqui, ó, a gente vai ver, por exemplo, ó, habilidade básica para usar o Word ABNT com desenhos ilustrativos. Então aqui ele está dando um exemplo de como você incluir isso também no seu trabalho. Mas eu quero mostrar aqui para você como que de fato a gente vai configurar, tá? Para que servem as normas, ó. A primeira coisa que ele mostra aqui para a gente, ó, formatação ABNT, configurar o Word, nível 1, né? Então, o que você vai precisar configurar aqui, ó? Margens, superior, esquerda, inferior, direita, o tipo da orientação, retrato. É claro que em alguns momentos você vai precisar mostrar uma tabela, por exemplo, que na orientação retrato não vai ficar, não vai contemplar todos os itens, ela vai ficar cortada. Aí sim você pode mudar aquela folha para paisagem para que fique de melhor visualização. Mas o padrão já é na formatação retrato, ok? E aí as margens aqui, orientação retrato, tipo do papel sempre configurado para o A4, e aí configurar o Word 2 aqui que ele já está mostrando para a gente, tudo isso a gente vai ver nos vídeos na prática, tá? Por exemplo aqui, ó, recuos e espaçamento, geral, alinhamento justificado, nível do tópico, corpo do texto. O que é isso? O texto em si que você vai fazer, ele tem que estar configurado com o alinhamento justificado, que é aquele que vai abranger as duas margens do seu documento, tá? O recuo de 0 para a esquerda e 0 para a direita, e aí a gente tem um recuo aqui especial na primeira linha, que é de 1,25 centímetros. E o espaçamento, a gente vai ter aqui antes do texto 0 e depois do texto 0 também. E o espaçamento entre as linhas, a gente vai ter 1,5. Então, você tem um texto lá, um parágrafo com 10 linhas, o espaçamento entre essas 10 linhas é de 1,5, tá? De 1,5. Bom, aqui a gente tem aqui detalhado do que a gente acabou de falar, e agora o Word no nível 3, fontes. A gente usa ou Times New Roman ou a gente usa o Arial. Eu normalmente uso Arial, mas fique à vontade caso você queira utilizar o Times sem problema nenhum. Tamanho da fonte. Como criar a capa do teu trabalho. Aqui estão cada um dos itens da formatação da capa. A folha de rosto, também cada um desses itens. A folha de aprovação, também com cada um desses itens. Enfim, aqui a gente já vai encontrar mais detalhadamente o que a gente precisa fazer, como que a gente precisa configurar. Aqui a gente já tem uma ideia do que a gente vai utilizar de fonte, como vai ser essas fontes para texto e como vai ser fonte para título. Isso é muito importante. Aqui o sumário que a gente precisa utilizar,
a gente cria o sumário automático, e aí a gente vai ver como criar esse sumário automático, tá? A gente não consegue criar um sumário automático colocando o título assim aleatoriamente. A gente tem um modelo específico de estilo para a gente utilizar para configurar esse sumário automático, certo? E aí lista de figuras e de tabelas, você pode criar lista não só para figura e tabela, mas também para gráfico, enfim, para várias outras coisas que porventura você precise colocar no seu trabalho. Você pode criar uma lista desses itens para você ter tudo muito mais organizado. Lista de abreviaturas e siglas ou glossário, então principalmente se é um item muito técnico, é interessante a gente utilizar esse aqui, lembrando que ele não é obrigatório. As referências bibliográficas, o Word, por exemplo, ele já tem alguns modelos de referências bibliográficas, então você pode selecionar lá um modelo e utilizar. Mas na BNT você não pode utilizar os modelos que estão no Word, porque a BNT tem um modelo dela específico. Então você precisa instalar esse modelo da BNT no seu programa Word. E aí, esse é um outro processo, a gente vai ver também nos nossos vídeos como que você faz a instalação para você incorporar esse modelo já no teu Word e poder utilizar da maneira correta, combinado? Bom, são esses itens que a gente precisa configurar, a gente vai passar por cada um deles e com certeza eu tenho uma fé, digamos assim, de que você vai conseguir desempenhar bem. Bom, outra coisa, se você já tem algum item que você tem dificuldade de configurar no Word para o teu TCC, manda para mim, deixa aqui nos nossos comentários para que a gente possa ver e também já programar para abordar esse item, se é que esse item não foi programado ainda, combinado? Ufa, vencemos o primeiro, não é verdade? Dá um trabalhinho, né? Bom, é bastante coisa, como você viu, bastante coisa que a gente tem para configurar no nosso TCC, não é verdade? Mas fica tranquilo, nos próximos vídeos a gente vai abordar muita coisa legal para que você possa já ir se habituando com o seu TCC. Bom, então deixa eu já te pedir uma coisa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, porque quando os próximos vídeos forem lançados, você já vai ser notificado e já pode dar sequência então ao próximo passo do seu TCC, combinado? Aquele abraço! Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br.